Feliz sábado, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora pela internet. Não sei se agora sábado de manhã ou se em algum outro momento você vai estar assistindo esse vídeo, esse sermão, cultuando comigo esse mesmo Deus que cultuávamos dentro de uma igreja, hoje cultuando aí na sua casa e nós conectados aqui não pela presença física, mas pela intenção, pela motivação e pelo mesmo coração. Convido você a fechar seus olhos e abrir seu coração para invocarmos a presença do Santo Espírito aqui nesse lugar onde nós estamos. Bondoso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos visite através do teu Santo Espírito e que essa visita produza em nós frutos eternos. Nosso desejo é que o Senhor nos conduza no estudo da tua palavra e que o Senhor nos transforme, nos tornando aquilo que o Senhor quer que sejamos. Esse é o nosso desejo. E com o coração cheio de gratidão e de confiança em Ti, assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de ler com vocês um texto muito conhecido, mas muito conhecido, que com certeza você já explorou várias vezes na sua vida, em cultos na igreja, na sua leitura bíblica, que é a história do bom samaritano. Então, quando eu falo a história do bom samaritano, logo no seu HD você já puxa e você já sabe basicamente o que acontecia ali, né? Mas eu quero ler novamente com você, porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de informação e através da leitura da palavra de Deus nós somos transformados. Então não subestime o poder da palavra de Deus, deixe ela expor você antes de expormos ela. Verso 25 do capítulo 10 do livro de Lucas, nós lemos assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no, e assim se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse então: Vá e faça o mesmo. Que linda a palavra de Deus é! Quão maravilhosa ela é! Ela tem lições diretas e você tira lições diretas desse texto. Logo você conclui que quando ver alguém machucado ou precisando de ajuda, obviamente você tem que ajudar. Porque a pergunta no início era: o que eu farei para herdar a vida eterna? Porque a Bíblia diz que precisamos amar. Então a Bíblia ali está falando aqui no texto do bom samaritano de vida eterna, faz relação ao amor de Deus e a parábola toda nos ensina sobre boa ação. 3 coisas simples, olha: vida eterna, o amor de Deus e boa ação. E a boa ação é colocada aqui no mesmo valor da vida eterna.
Era como se, para experimentar a vida eterna, tivéssemos que fazer algo, uma boa ação. Como se, para experimentar, ter a experiência do amor de Deus ou a experiência da vida eterna, era a mesma coisa que fazer o bem para alguém. Uma vez que fizéssemos o bem para alguém, essa experiência da vida eterna já se tornaria realidade na nossa vida também. É interessante porque essa relação entre esses 3 pontos, a vida eterna, o amor de Deus e a boa ação, ela nos ensina que o reino de Deus não é quantificável. Ele não deve ser reduzido a medidas, ele não deve ser reduzido a porções. A gente não pode dimensionar ou dar medidas àquilo que é divino. Por exemplo, não existe um pouco de amor. Ou existe amor ou existe desamor. Não existe um pouco de Deus ali. Deus é luz. Onde tem Deus, ele espanta dali todas as trevas, porque ele é luz. Se não tem Deus, não tem Deus. Mas se tem Deus lá. Não existe um pouquinho de Deus, existe Deus ou não Deus. Não existe um pouquinho de vida eterna, eu quero experimentar um pedaço da vida eterna. Existe vida eterna ou não existe vida eterna? O reino de Deus tem mais a ver com a densidade da realidade da coisa em si. Tem a ver, na verdade, mais com essa densidade do que com a quantidade que a gente costuma colocar em tudo nessa vida. Agostinho uma vez perguntou: quanto de Deus cabe num copo e quanto de Deus cabe numa sala? Aonde cabe mais Deus? Num copo ou numa sala? A pergunta de Agostinho, metafísica, ela nos leva a pensar sobre a questão de Deus ser enquadrado em medidas, e não só a pessoa de Deus, mas de tudo que é divino, tudo que está em categorias divinas, espirituais. Elas não podem ser encaixadas e colocadas, confinadas nas nossas medidas humanas e nos nossos mecanismos de valorar ou quantificar coisas. Deus não se quantifica, muito menos aquilo que é divino, o que emana dele não se quantifica. Por isso que a gente fala, a pessoa ela tem um pouco de Deus ou tem muito de Deus. Essas declarações, elas são imprecisas, porque deveríamos falar, ela tem Deus ou não? Esse lugar tem Deus ou não? Essa minha igreja, existe a presença de Deus ou não? Não existe meio Deus. Deus não está com um pezinho dentro, um pé fora. Ou Deus está no lugar ou ele não está num lugar. Não existe essa coisa de quantificar a fé. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, pediram para Jesus, falaram: Senhor, por favor, aumenta a nossa fé. Aumente-nos a fé, o texto bíblico diz. E então Jesus responde para eles, fala assim: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mover montanhas. Querendo dizer, não importa o tamanho dela, é importante só que você tenha ela. Se você tiver a fé, vai ser suficiente. Eu não quero que você tenha uma fé grande, eu quero que você tenha fé. Eu não quero que você tenha muito Deus na sua vida, eu quero que você tenha Deus na sua vida. E isso será totalmente suficiente para você. Mas a gente gosta de quantificar Deus. A gente gosta de quantificar o divino, a gente gosta de quantificar a nossa experiência religiosa. A gente gosta de saber quantos estudos bíblicos eu dei, não só saber, mas falar de quantas pessoas eu trouxe, de quanto eu fiz pela igreja, o meu pai ou minha mãe ou meu filho faz ou eu farei. Gostamos de quantificar porque parece que dentro da nossa mentalidade, se quantificarmos e dermos um número maior daquilo que fazemos ou menor daquilo que não deveríamos fazer, parece que temos mais crédito com Deus. Então, quanto mais boas coisas eu faço, parece que os meus créditos vão aumentando ali na minha conta bancária celestial e eu vou ficando cada vez mais uma gracinha aos olhos de Deus. Só que na economia de Deus não existe esse mais e esse menos. Existe um coração inteiro para Deus ou um coração que não é de Deus. É exatamente assim que funciona. Uma vez um judeu, uma história de um judeu chamado Jacó, que gostava muito de um rabino chamado Isaac. E esse Jacó, esse judeu, ele gostava de levar ali uma oferta, uma oferenda para esse rabino. Ele sempre ia lá todo mês, separava $100 e levava, o Jacó, o judeu, Jacó,
levava para o Rabino Isaac, $100. Ele levava lá na casa dele, no envelopinho, colocava lá na casa do Rabino Isaac. E o comércio dele prosperava. E ele falava, gente, olha, isso mesmo, eu tenho que dar ali os $100 para o Rabino Isaac, porque se eu continuar dando, meu negócio vai continuar prosperando. Só que um dia, ele chegando na casa do Rabino Isaac, ele chegou bem na porta e alguém saiu da porta do Rabino Isaac. Era o Rabino Mordecai. E então ele viu assim, logo voltou para trás, se escondeu ali e viu aquele outro rabino saindo e ele foi pesquisar para ver quem que era essa pessoa que saiu da casa do Rabino Isaac. Descobriu que esse Rabino Mordecai era um rabino muito inteligente, muito sábio, ele era muito mais poderoso e influente do que o Rabino Isaac. Então, o judeu Jacó pensou assim, eu vou parar de dar essa minha oferta lá para o Rabino Isaac e vou começar a dar uma oferta para um rabino mais poderoso e mais influente. Porque com certeza ele deve ter mais crédito com Deus e se eu der oferta para ele, o meu negócio vai prosperar e que eu vou arrebentar a boca do balão mesmo. Então ele não separava mais $100, ele separava 200 e colocava no envelopinho e agora mandava o dinheiro para o Rabino Mordecai. E aconteceu que o negócio dele começou a afundar. Começou a ir de mal a pior, ele ficou preocupado, procurou um outro rabino, um rabino chamado Benjamim, chegou para o Rabino Benjamim e falou, Rabino, olha, me explica aqui o que está acontecendo. Antes eu dava $100 por mês ali para o Rabino Isaac e eu prosperava. Eu comecei, então, a perceber que o Rabino Mordecai era mais importante, mais sábio, mais relevante, mais popular. E eu falei, eu vou dar um pouco mais de oferta aqui para esse Rabino Mordecai, porque quem sabe vai melhorar meu desempenho econômico. Mas está só piorando. E então o Rabino Benjamim falou, olha, é assim mesmo que acontece, né? Quando a gente quantifica as coisas espirituais, Deus começa a quantificar a gente também. Eu acho que Deus fez a mesma coisa que você fez. Você começou a dar sua oferta para o rabino que merecia mais, eu acho que Deus está dando a bênção dele agora para aqueles que merecem mais também. E pelo jeito você não está nessa lista, né? Esse judeu Jacó, ele é cada um de nós. Nós fazemos isso constantemente, sem perceber. Nós quantificamos, tentamos colocar números e medidas naquilo que é espiritual, naquilo que é divino e não deveria ser quantificado. Nós não podemos quantificar o desempenho espiritual, por exemplo, de uma escola sabatina que não batizou tantas pessoas no ano. Falou, essa escola sabatina não levou ninguém ao batismo no ano, essa escola sabatina é estéril, não é espiritual, Deus não está ali, nós não temos condições de fazer isso. Porque Jeremias pregou a vida toda para uma nação se arrepender, porque o juízo viria, pregou uma vida toda e a nação não se arrependeu. Deus trouxe juízo, Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo e Jeremias então escreve o livro Lamentações de Jeremias, porque ele pregou e ninguém se converteu. Então, não exatamente onde não existe uma representatividade numérica que não exista Deus ali. Esse é um erro seríssimo que nós cometemos. Nós não podemos quantificar espiritualidade, não podemos pôr números nelas. Não podemos fazer isso, porque alguém pode ser muito fiel e ao mesmo tempo não ser popular. Alguém ser muito correto e dedicado e ao mesmo tempo não ter resultados numéricos que o mercado pede. Mas espiritualmente, nós não podemos falar que podemos quantificar ou pôr medidas naquilo que é divino, nós não podemos quantificar. Vocês lembram da oferta da mulher que vai ofertar no templo, na Bíblia? E essa mulher, depois de ter tido um filho, ela vai agradecer a Deus. Então essa oferta geralmente era feita com uma ovelha, mas se a mulher não tivesse uma ovelha, ela poderia ofertar então ali uma pombinha, uma rolinha ali no templo e fazia a oferta dela a Deus de gratidão pelo que tinha acontecido com ela. Isso no caso de uma pessoa ser pobre, então, porque se a pessoa não tem muito dinheiro, ela não pode ofertar uma ovelha. Então ela vai lá e oferta uma pombinha. Por que isso acontecia? Porque, na verdade, o que importa não é aquilo que é dado, mas é a densidade da realidade da doação ou do amor que é emitido ali. Isso que importa, muito mais. Nós não podemos
falar que quem ofertou a ovelha ou fez uma oferta melhor do que quem ofertou a rolinha, porque os dois eram permitidos. As duas ofertas eram permitidas, cada uma dentro da sua realidade. Não podemos quantificar o amor. O amor não se quantifica. Será que um marido que dá um anel de brilhante para sua esposa ama mais a esposa do que aquele marido que deu uma rosa para ela? É claro que não podemos falar isso. É fato também que podemos falar que talvez quem deu a rosa não ame tanto, seja falso. Como podemos falar que aquele que deu um anel de brilhantes também pode não amar de verdade? O fato é que o anel e a rosa são só símbolos. Eles são apenas símbolos. O que é mais importante em uma relação de amor, o que conta mais, é o amor e não o presente. Seja lá o que você esteja querendo dar para Deus hoje, entenda que o presente que você dá para Deus é só um símbolo. O amor que está aqui dentro do seu coração, aquilo que você sente de verdade, aquilo que ninguém pode ver, é isso que conta mais para Deus. O símbolo é importante, mas o sentimento, a densidade da realidade dessa oferta e desse amor é muito mais importante. É claro que a gente sabe que 1 milhão é mais do que R$1. Mas nós não temos condições de falar que há mais reino de Deus em 1 milhão do que há reino de Deus em R$1. Nós não temos condições de fazer essa averiguação e muito menos propor esse tipo de coisa, porque o reino de Deus não está na quantidade, mas na densidade e qualidade daquilo que é feito ou não é feito. Se você observar a sequência de algumas parábolas, por exemplo, a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, onde uma se perde, e então o pastor deixa 99 ovelhas para trás para então buscar uma. Nós vemos ali uma relação de 1 para 100. Uma importava muito quando ele olhava para 100. Ele não queria perder uma. E depois, na sequência, a parábola seguinte fala de 10 moedas. Mas a mulher perde uma moeda. E essa moeda perdida, que fazia parte de um grupo de 10, essa relação de 1 em 10, se torna muito importante para a mulher varre a casa toda, chama as amigas, fica desesperada porque perdeu uma moeda de 10. E logo em seguida, olha isso, o texto de Lucas vai dizer que agora a relação não é mais de 1 e 100, 1 e 10, a relação é de 1 e 2. Na verdade, agora tem 2 filhos. E um dos filhos é o pródigo, um fica. E o pai sofre e espera por um filho. O que a Bíblia está querendo nos contar, nos dizer, é que dentro daquilo que é divino, nós não podemos colocar as medidas humanas. Dentro daquilo que é divino, nós não podemos estabelecer a nossa lógica. Por isso que tem muita gente que acha que a sua pequena e simples oração não é ouvida. Tem gente que acha que a oração do pastor tem mais poder que a dela. Mas esquece que quem tem poder é quem responde, não quem ora. A sua oração de pecador é tão ouvida quanto a oração do pecador que não parece pecador. A sua oração de pessoa não religiosamente proeminente é tão importante quanto a oração daquele que é religiosamente proeminente. É importante que você saiba que a sua pequena boa ação, assim como a do bom samaritano, ela é tão importante quanto a vida eterna. Ela é tão importante quanto o amor de Deus, porque ela é um reflexo. Ela emana do amor de Deus. Ela é o subproduto do amor de Deus. A pequena boa ação do bom samaritano é colocada nesse texto de Lucas 10, em conexão com a vida eterna, em conexão com o amor de Deus, porque é assim que o reino de Deus é. Nós aqui proclamamos o que haveremos de viver no futuro eternamente. Cada detalhe, cada boa ação, cada oração é ouvida, porque no reino de Deus nós não quantificamos nada, nós só avaliamos a densidade da realidade e a qualidade disso. A sua oração, a sua boa ação, e eu chegarei a dizer que até a sua lágrima, quando te faltar palavras, quando te faltar argumentos, quando o seu cérebro não conseguir mais elaborar nenhuma argumentação, nem mesmo saber o que pedir, Deus vai ouvir a sua lágrima,
Porque a lágrima de um filho de Deus também fala. Porque Deus olha muito além dos números. Deus olha muito além dos discursos. Deus olha muito além da parafernália espiritual que criamos. E Ele enxerga a essência, a densidade de realidade que existe na sua espiritualidade. Deus ouve e Deus valoriza muito, quer seja a sua boa ação, a sua oração e até mesmo a sua lágrima. Graças a Deus que Deus valoriza uma ovelha, mesmo Ele tendo muitas no céu. Graças a Deus que Ele nos valoriza assim. Você que é a ovelha de Deus, que está sendo cuidado ou talvez hoje esteja perdida, eu quero dizer para você que dentro do reino dEle, você que é um, tem muito valor. Não se esqueça que o ópio da religião é a multidão. Deus está presente no pouco, Deus está presente no simples e no improvável. Nós ouviremos uma música agora, que você receba o acolhimento de Deus nesse momento, na sua casa, onde quer que você estiver, que você entenda que Deus te ouve, Ele está com você e Ele lerá em você tudo o que você tem para dizer, mesmo que você não saiba fazer isso. Deus te abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Luz para as sombras, escala
montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Grandioso Deus, que nesta manhã o Senhor consiga ouvir a nossa gratidão pelo Teu amor, por nos acolher, por se importar com quem nós somos, em detrimento da nossa falta de representatividade numérica, da nossa falta de valor numérico, da nossa falta de retorno proporcional ao que o Senhor nos dá. Obrigado por cuidar da gente. Obrigado por valorizar obrigado por valorizar uma pequena ação, obrigado por valorizar as nossas lágrimas, obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.